tema do diálogo hoje é Eu não sou para depois. Em homenagem à Beth Aline. Foi a Aline, não foi? Verdade, português. Ela botou um chamadinho, gente, aí eu me inspirei. Quando eu vi Eu não sou para depois, legal, gostei. Aí eu desenvolvi aqui alguns pensamentos, algumas reflexões. Eu não sou para depois, mas como cuidar de mim de verdade? Então a gente não pode nos deixar para depois. E se a gente analisar com as reflexões que a gente trouxe hoje, todo mundo está se deixando para depois. Aí a vida não vai bem, o relacionamento não vai bem, a carreira não vai bem, e a gente fica, oh meu Deus, o que eu faço? Eu não sei o que fazer. E a gente sempre deixando a gente para depois. E como é que a gente está deixando a gente para depois? Vamos entender um pouquinho. Então nós vamos fazer assim, eu vou fazer alguns comentários, em alguns momentos eu vou fazer umas chamadas. As chamadas são uma chamada de atenção para todos nós, inclusive para euzinho aqui, principalmente até. Então nas chamadas eu vou só soltar uma frase para cada um dos irmãos e irmãs refletirem sobre essa frase. E aí a gente continua os comentários. Qual o foco que eu peço para os irmãos e irmãs darem desde já? Não tirar esse foco aí da sua mente. Se eu não cuidar de mim, então eu não consigo cuidar de mais nada e nem de ninguém. Cada hora que perdemos nos distraindo com coisas fúteis, significa mais horas de preocupação quando retornarmos para a realidade que é inexorável e dolorosa. Ou seja, a vida está difícil, a vida está pesada, eu estou recebendo muitas cobranças, então eu vou com os vazios, vou com as festinhas, vou viver nessa fuga constante. As coisas estão acontecendo, mas eu não quero resolver. Então a gente tem o momento da distração, o momento da fuga. Mas quando a gente volta para a realidade, qual é a sensação que a gente tem? De perda, né? de falta, de ausência, de vazio. Então assim, aí a gente fica naquele mal-estar, um dia, 2, 3 da semana, aí depois a gente volta para a fuga. Um vício, um vazio, uma reunião com os amigos. Aí a gente esquece por algumas horas. Aí a gente volta para a realidade de novo. Perguntinha, isso é bom? Está resolvendo alguma coisa? Quanto mais a gente fugir, é que nem aquela história, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então eu preciso parar com esse condicionamento que eu criei de ficar hora fugindo e hora sofrendo, e o tempo inteiro não resolvendo o que eu preciso resolver. Então, cada hora que a gente perde se distraindo com coisas fúteis significa mais horas de preocupação. Porque, gente, a gente se diverte 3 horinhas, até 6 horinhas no bar, numa festinha. Mas depois nós temos 24 horas nos próximos dias seguintes para pensar sobre o problema e as coisas que a gente não está resolvendo. Até esperar talvez o final de semana que vem de novo, para entrar na fuga de novo. E tem fugas espirituais também. Fugas espirituais, né? Pessoas que estão usando a religião para se distrair, para talvez se sentir melhor, sabe? Tirar o peso da consciência. Pelo menos eu estou indo, né? Pelo menos eu estou indo com ser luz, pelo menos eu estou consagrando a ayahuasca, pelo menos eu estou indo terreiro de candomblé, pelo menos eu estou ouvindo a missa, né, participando de uma missa católica uma vez por semana, mas fazer mesmo, realizar, cuidar da gente, colocar a gente em primeiro lugar, a gente não está colocando. Porque quando a gente faz esses movimentos inconscientes, sem fazer o movimento que é necessário no dia a dia para mudar aquele problema que está acontecendo, não adianta nada. Ou entendemos que nós mesmos somos a finalidade da nossa vida e não são as distrações. Então tem gente pensando, eu nasci para ser feliz. Perfeito, até aí tudo certo. Mas ser feliz para mim é ganhar dinheiro, né, ir para as festividades, para as distrações. Que, gente, isso aqui não é a ódio contra a diversão, não. A diversão é imprescindível. Mas a gente tem que entender que a gente não nasceu só para a diversão. Tem hora do trabalho, tem hora do estudo, tem hora da religiosidade, da espiritualização. Então a gente só precisa equilibrar. Tudo é lícito, tudo é legítimo, mas nem tudo com fé. Então a gente tem que ter esse discernimento. Então, a gente tem que entender que a gente nasceu, gente, para ser feliz sim, mas para dar uma felicidade real para a nossa vida. Distrações, alguns desejos que aparecem diariamente, a gente não nasceu para ficar satisfazendo desejo. Haja vista, desejo ele nunca é satisfeito, né, gente? A gente tem um desejo, a gente satisfez ele, o que acontece? A gente quer outro, a gente cria outro. Então, os desejos são importantes também, desde que eles não dominem a minha existência, né, a minha vida, o meu destino. Então, ou entendemos que nós mesmos somos a finalidade da nossa vida, ou seja, a gente tem que fazer para a gente que vai reverberar numa vida boa, concreta, consolidada, e não no momento de prazer, no momento de fogo, no momento de distração. Ou então, no final das contas, teremos que amargar o sofrimento pelo que deveríamos ter feito, mas escolhemos não fazer. Porque nós sabemos o que é bom para a gente sabe o que a gente deve fazer, mas aí as fugas nos levam por outros caminhos.
Por que é importante a gente falar sobre isso hoje, agora, nesse momento aqui de espiritualização? Para quando a gente chegar lá, alguém aqui não vai desencarnar, gente? Não, né? Todos nós vamos desencarnar. Segundo a espiritualidade, eles nos dizem o seguinte: quem vive bem, desencarna bem. Quem vive mal, desencarna cheio de culpa, cheio de peso, cheio de dúvidas. A referência da consciência estava no corpo físico, estava na matéria, estava no desejo. Então, quando eu estou vendo a matéria acabando, aí eu entro em desespero porque, meu Deus, toda a minha vida eu só olhei para a carne e para a matéria. Então, a gente tem que botar a nossa consciência sentada em coisas mais importantes. No amor pela família, no amor pela humanidade, por um caminho de religiosidade, espiritualização. Houve uma pesquisa, eu acho que já tem aí por aí uma década, nos Estados Unidos, que eles pegaram diversos pacientes com doenças terminais graves, né? Desde câncer a outras doenças, mas em fase terminal, pessoas que já haviam sido desenganadas pelos médicos, né? Ou seja, a medicina terrena, não tinha mais o que fazer, e eles foram acompanhar como era a percepção, a questão da religiosidade, espiritualização e das pessoas mais céticas, né, descrentes, em relação ao enfrentamento da doença, da enfermidade e também do desencarne, né? Porque estava logo ali. E a pesquisa deixou bem claro, vocês podem procurar na internet, né? Isso é uma pesquisa científica, que ficou confirmado em todas as pessoas que tinham alguma crença, que acreditavam numa vida além da morte, numa vida, num Deus, né? Enfim, na continuidade da existência, todos eles, no momento derradeiro, sentiam algum nível de paz, algum nível de amparo, alguma coisa tocava no coração deles e falava assim, está tudo bem. Então eles meio que se confortavam, se consolavam e desencarnavam com mais tranquilidade. Já os que eram descrentes, eles entravam com muita revolta, né? E quando falava sobre Deus, adivinha o que eles reclamavam? Que Deus é esse que está me deixando passar por isso? Porque eles não tinham percepção verdadeira de Deus, da religiosidade, da espiritualidade. Então a gente precisa cuidar desse lado espiritual também. Então nós somos a finalidade da nossa vida. Quando não estamos bem conosco, não conseguimos estar bem nem com ninguém, nem com os afazeres do dia a dia. Gente, termômetro. Vou dar aqui uma dica que eu recebi dos nossos guias. Se vocês estão tendo algum problema, principalmente de relacionamento com alguém, seja no trabalho, seja companheiro, companheira, namorado, não importa, mas alguém próximo. Não estou falando de pessoa que você vê na rua, não. Se você tem muitos problemas, muitos conflitos com algumas pessoas ao seu redor, o problema que você tem maior é com você mesmo. Você não está bem interiormente. Quando a gente não está bem interiormente, a gente não consegue estar bem com ninguém. Então a gente está sempre brigando com várias pessoas. Não é com todo mundo do mundo, mas com as pessoas que convivem com a gente. Então assim, a gente tem que parar de transferir, terceirizar e falar assim, eu não estou bem com fulano por causa do fulano. Vocês compreendem que quando a gente está bem, a gente está em paz, a gente está centrado e alguém faz um mal para a gente fala assim, não vou nem perder meu tempo. Não é? A nossa postura quando a gente está bem, quando a gente está centrado, a gente está feliz, é outra, é de não se envolver. Agora, quando a gente não está bem, a gente quer entrar na briga. A gente quer abraçar o sofrimento, a gente quer terceirizar, porque fala assim, eu vou continuar brigando, mas você para de me fazer brigar. Entende? Então a gente está fazendo isso. Gente, quem está centrado, quem está em paz, fala assim, meu Deus, eu estou bem, eu vou ficar... Isso para mim não vale a pena, não vou perder meu dia por causa disso, nem uma horinha possível, nem uma horinha sequer. Chamada. Ei, você aí, deixa eu te avisar, os milagres da vida estão acontecendo todos os dias e você está deixando passar há anos. Os milagres não retornam para resgatar os que desistiram de si. Persista. Ei, você aí que passa o tempo todo dizendo, estou tentando, para justificar o que de verdade você não tem feito, que é realizar o que é preciso. Então tem hora que a gente para de tentar e começa a fazer. Estou tentando parar de fumar. Para de tentar. Para de fumar. Sabe? Eu estou tentando passar no concurso. Para de tentar. Vai estudar, se compromete. Eu estou tentando ser uma pessoa melhor. Seja. Não fica tentando, não. Porque tentativa, gente, é justificativa para a gente não fazer o que a gente precisa fazer. Então a gente fala, estou tentando, isso de alguma forma nos faz sentir melhor. Tipo assim, já estou fazendo. Não, cara, a gente tem que parar de se enganar. A gente tem que parar de se enganar. Quem fala, estou tentando, o significado dessa frase, quando alguém fala para você assim, então eu estou tentando, você já vai ler o seguinte, não quero fazer. Eu quero que alguém faça.
Inclusive, quando nós falamos, estou tentando, a gente vem falar, o que eu estou falando é que eu não quero fazer e que eu não vou fazer. Porque quando a gente quer, a gente faz, né? Então tem gente que passa assim, gente, estou dando só um exemplo, obviamente, ele passa 10 anos tentando parar de fumar. Aí você vai passando 10 anos tentando, não quer parar. Não quer parar, entende? Essa é a comparação que eu queria fazer, né? A insatisfação na vida surge quando negamos a nós mesmos as coisas que nos fazem bem de verdade. Estou insatisfeito? Vocês estão insatisfeitos e insatisfeitas? Nós estamos negando alguma coisa que nos faz bem de verdade. Não são as fugas, não são as distrações, não são os corre lá e acolá. São as coisas importantes. As coisas importantes. Então a gente está negando para a gente isso no dia a dia. Por isso vem aqui, eu preciso me colocar à frente dessas coisas que estão me tirando de mim. Porque as distrações, gente, os desejos, essas coisas são boas. Mas quando rouba a nossa vida, rouba a gente da gente mesmo, é ruim, faz mal. Então no final sempre tem aquele vazio, aquela dor, aquela insatisfação com a vida. Como se a vida não estivesse valendo a pena. Mas por quê? Eu estou botando a minha vida na mão de coisas que são insatisfacientes. Há desejos que passam tão rápido quanto a própria idade, quanto a própria carne. Temos optado, dia após dia, por escolher um tratamento para as doenças, ao invés de fazer as mudanças e evitá-las. E aí, verdade ou não é, gente? Alimentação, pensamento, hábitos, comportamentos, atitudes, tudo que a gente faz nunca é olhando para a prevenção das doenças físicas, por exemplo. Aí quando a gente está doente, aí a gente vai fazer os tratamentos. Muito mais difícil, muito mais pesaroso e outra coisa. Nunca volta a ser o que era, né, gente? Então vamos parar de ficar o tempo inteiro dispostos a procurar um tratamento com a doença que já se instalou. Então vamos cuidar, vamos prevenir e não remediar, como a gente tem feito. Chamada. Ei, você aí, que toda hora tem tempo para curtir um barzinho, uma roda de amigos, um churrascão, mas não tem tempo para cuidar do futuro, nem do presente, mas quer que a vida melhore. Para quem faz sentido aí, gente? Levanta a mão aí, por favor. Ixi, não está todo mundo bem, o cara desaparece agora. Ele está bem, tá todo mundo só, levantou a mão, eu aqui, o irmão ali. Dá para mais isso levantar, né? Levanta só com a mente então, para mim. Gente, ei, você aí, toda hora tem tempo para curtir um barzinho, uma roda de amigos, um churrascão, mas não tem tempo para cuidar do seu futuro e nem do seu presente. Próximo ponto. Tenha hobbies. Gente, a gente precisa, tem muita coisa maravilhosa para fazer nesse planeta. Até viajar é um hobby. Vamos comprometer a fazer pequenas viagens várias vezes todo ano. Eu quero aprender uma música, quero aprender a cantar, quero aprender, vou começar a ler livros, vou ter uma coleção de orquídeas. Gente, tem coisas inimagináveis, sonhos lá da infância, da juventude. A gente precisa ter hobby, gente. Hobby são as coisas boas que a gente faz pra gente. E são imprescindíveis para nos vitalizar, para nos dar energia e ânimo para lutar em relação aos momentos difíceis. Quando a gente está num momento muito difícil, se a gente não tiver esses momentos de prazer para reabastecer, a gente não consegue, fica tudo pesado demais, então a gente vê tudo cinza. Então a gente precisa de ter alguns hobbies para poder clarear um pouco as coisas, colorir um pouco a vida, perfumar um pouquinho a vida, senão a gente não consegue seguir adiante. E hobby é o que não falta a gente fazer, né? Para a gente fazer. Tenha hobbies e pare de dar atenção apenas aos seus problemas físicos e materiais. Você não é o seu corpo, você não é o seu desejo. Quando chega no corpo é porque o estrago já foi feito. Gente, isso é uma lei espiritual, tá? Quando a gente tem qualquer enfermidade já no corpo, é porque ela já está há muito tempo na mente e no corpo emocional. Quando ela desce para o corpo físico é porque já está no limite. Aí, como a gente não teve consciência para olhar para a gente internamente, o que a espiritualidade permite, através da lei divina, que se instale no corpo, porque quando dói no corpo, a gente para ou não para? A gente para, mas não precisa chegar no corpo. O corpo, gente, é um dínamo transmutador. É como se fosse um grande transformador, que é o seguinte, que quando a coisa está ruim demais, mentalmente e espiritualmente, ele tem que mandar para o corpo drenar, o corpo transmutar, assim como ele faz com as feridas. Então, quando chega no corpo é porque já passou, gente, muitos anos sem a gente dar atenção para a questão.